Josué capítulo 14, verso 6. Novamente eu queria que a igreja se colocasse de pé, porque vocês vão terem quase uma hora aí de, como é que diz, sentados. Os bancos não são tão, como é que diz, confortáveis, o qual nós gostaríamos que fosse, né? Mas eu garanto que é mais confortável do que aqueles bancos lá na África, no norte da África, né? E aquele povo, sabe quanto é que eles adoram o Senhor lá? Não é culto de 1h30, não é 3 horas, 4 horas, 7 horas de culto. Ronaldo Lindó disse que eles botam 2 horas só batendo os tambores, só para esquentar o couro do tambor, né? Quando ele prega prega menos de 2 horas, eles vão lá, pastor, o senhor está com fé, porque é ver os crentes do Brasil, né? Um culto de 1h30, enfim, cada cultura tem lá suas particularidades. Mas eu quero contar com a paciência de vocês nessa noite ao texto, Josué capítulo 14, verso 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quereneu, lhe disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhes relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôr os pés será sua e dos seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir ao Senhor meu Deus. O verso 10: e agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que eu estou com 85 anos, e estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dai-me agora esse monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. O verso 13: Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso Hebrom passou a ser cidade de Calebe, filho de Jefoné, o quereneu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Quirite Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquis, e a terra repousou da guerra. Senhor, mais uma ocasião elevamos em oração. Abre o meu entendimento, abre o entendimento da tua igreja, e traz a iluminação do teu Espírito, a voz da tua palavra revelada outrora, e traz simplesmente a direção do teu Espírito, porque queremos ouvir a tua palavra, mas mais do que ouvir, nós queremos viver a tua palavra em essência, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Podem sentar. Eu convido vocês a nós fazermos uma breve navegar, tentar ver na grandiosidade que esse texto tem para nós. Texto esse, como vocês sabem, ele está enquadrado, está de forma eivada
da necessidade de nós vivermos uma vida de perseverança. E o Caleb é exemplo de perseverança. Se existe uma palavra que de fato eu posso evidenciar à luz do texto aqui, seria a perseverança. Mas a gente vê também nesse texto que a ocasião em que ele passou 45 anos de espera. E não são 45 meses, semana, dias, mas anos. E até esse tempo todinho ele esperando tomar posse de uma promessa. E a partir dessa perspectiva, eu queria trabalhar com vocês, não é, a grande necessidade de nós vivermos esses parâmetros que Caleb viveu. Caleb estava enumerado entre aqueles 12 líderes judeus que foram levados, que foram comissionados por Moisés. Isso está registrado lá em Número 13, em que ele tinha 12 tribos de Israel, e cada tribo Moisés enviou 12 espias, representando consequentemente cada tribo, para espiar a terra de Canaã. E a gente vê o relatório, o que os 10 trazem e o que Josué e Caleb trazem. E é a partir desse relatório que a gente vai ver, depois de 45 anos, um homem montado numa promessa, numa perseverança, naquilo que ele tinha com convicção. E aí, meus amados, eu queria ver com vocês que de fato o homem movido pela compaixão de uma promessa. Se nós analisarmos muito bem, o verso 6 diz assim: os filhos de Judá chegaram em Gilgal, Caleb, filho de Jefoné. O verso 7, diz Caleb, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Berneia para espiar a terra. Eu relatei o que estava no meu coração. Diga comigo, relatei o que estava no meu coração. E veja bem que uma das coisas que o crente tem que ter, e qualquer outra pessoa que quer ter um triunfo na vida, ele tem que ter paixão. E eu mostrei o conceito do que é paixão. Paixão é algo que de fato consome a gente. E as pessoas muitas vezes têm um evangelho sem paixão, tem promessa sem paixão, tem vida sem paixão. E a vida tem que ser movida pelo sentimento de algo que deve queimar a gente, consumir a gente. Quando aquele homem foi e retornou, todos os 10 diziam: nós não vamos alcançar aquela terra. Mas diz o texto que quando ele voltou, ele disse: eu relatei, eu falei o que estava no meu coração. Chega de nós falarmos simplesmente só a partir de uma perspectiva lógica. Eu não quero dizer que o indivíduo não deve ser lógico, mas só a lógica sem a paixão não pode. Mas também, meu amado, só paixão sem lógica não pode. Ambos, lógica e paixão, têm que estar caminhando junto. E é justamente isso que muitas vezes nós pegamos os extremos, ou somos movidos simplesmente com a voz do coração e esquecemos a lógica. E muitas vezes somos altamente lógicos. E a vida não é só lógica. A vida não é só movida pela lógica. Porque dado momento na minha e na tua vida, não se explica as coisas pela lógica. E aí você vê aqueles 10 optaram unicamente pela exclusividade da lógica. Mas aquele homem, ele optou e disse: eu relatei, mas relatei com paixão. Eu relatei e falei o que está no meu coração. O que é que estava no coração daquele homem? Ele sabia que o Deus o qual ele havia servido, o qual era o Deus de promessa, era um Deus de aliança, e o Deus o qual disse a eles que eles haveriam de entrar naquela terra, era o Deus capaz de fazer um milagre acontecer. E aí eu fico perguntando a mim e a vocês, nós nos perguntamos: será que nós somos crentes de paixão ou de lógica? E eu digo a você de forma bem clara, bem categórica: não se tem como harmonizar o conceito bíblico escriturístico de ser crente e ser puramente lógico. Porque crente é aquele que acredita na lógica, no raciocínio humano, não, acredita no Deus que transcende a própria lógica. E aí Josué, melhor dizendo, o Caleb, junto com Josué, ele nos ensina isso.
Era um homem movido pela paixão de uma promessa. Se você pregar, pregue aquilo que você acredita. Não pregue simplesmente por pregar, não cante simplesmente por cantar, não ore simplesmente por orar. Ore a partir do que você é movido pela voz do coração que arde no meu e no seu. Precisamos nós sermos movidos por uma esperança profunda e uma paixão que deve consumir o meu e o teu coração. A paixão de uma promessa. Deus tem uma promessa. E sobre essa promessa eu vou caminhar. E sobre essa promessa eu vou lutar. E sobre essa promessa eu vou difundir. Nós temos uma promessa. Ele disse: eu vou, mas eu voltarei para buscar uma igreja humilde, zelosa de boas obras. Eu vou, mas antes de ir, vocês têm uma promessa de mostrar a esse mundo que eu haverei de voltar. E será se eu e você tem a disposição de dizer: vamos sair aos quatro cantos de Sumé? Quantas oportunidades nós temos de proclamar essa promessa, de viver essa promessa, mas muitas vezes nós falamos na promessa, mas nós não acreditamos de forma fielmente nessa promessa. A promessa não é paixão em nossos corações. Quando eu tenho ela como paixão, ela é prioridade na minha vida. Ela simplesmente não é uma falácia, mas ela é algo que me consome. Isso é o conceito de falar o coração. Isso é o conceito de alguém que é movido por uma paixão. Já observou quando alguém está com uma paixão com o namorado, o mundo é mais colorido? Já observou isso ou não? A vida tem outro brilho. Se demonstra nos olhos, se demonstra na face. Esse mesmo sentimento com intensidade muito maior. Eu e você tem que falar do reino de Deus, porque é algo vivo, não é algo abstrato, distante, transcendente simplesmente, mas é imanente, ele pulsa no meu coração, é o sangue que corre nas veias, é algo que de fato está emaranhado, entranhado, enraizado dentro do meu ser. Era isso que Caleb tinha na sua mente. Ele não era simplesmente um fanático, ele não simplesmente era um seguidor a mais, mas ele era alguém que acreditava naquilo que de fato Deus havia prometido para Israel, para o seu povo, uma promessa. E quando ele veio, ele viu o gigante. Se você analisar bem isso, número 13 vai mostrar que ele reconheceu que tinha os gigantes, mas nem por isso a presença dos gigantes obscureceu a paixão que tinha no coração de Caleb. Eu tenho que reconhecer que temos gigantes, eu tenho que reconhecer que tem uma barreira, mas eu tenho que reconhecer que maiores do que as barreiras e o gigante é a promessa do meu Deus, e sobretudo o Deus que fez a promessa. Isso é viver sob a paixão do Evangelho. Os grandes homens de Deus, meu amado, eles não tinham o que nós temos hoje, eles não tinham som, mas eles tinham fé. Nero jogava eles para os leões trucidarem, os touros, toda sorte de maldade, eles iam mortos ao fio da espada, mas era um povo que entendia o que era paixão. Eles não simplesmente viveram o Evangelho, mas eles morreram pelo Evangelho. Eu fico perguntando que qualidade de igreja nós estamos formando no Brasil. Qualidade de igreja, de povo totalmente desprovido de paixão. Onde qualquer pessoa pega uma câmera, começa a dizer besteira, e o povo tome dinheiro, tome pixel, tome enrolação, tome falsas profetadas, subindo e descendo, em pessoas que parecem mais viver uma vida de promiscuidade do que de santidade. Mas Deus tem um povo, meu amado. Mesmo que esse povo venha ser pequeno, mas Deus tem um povo lavado, remido, e um povo que entende o que é paixão. Será se de fato o governo botar um decreto aí, não vai ter mais Bíblia, não vai ter mais igreja, mas nós vamos continuar dizendo, mesmo que não nos falte Bíblia física, mas já está aqui dentro do coração. Mesmo que arranque da cabeça, mas já desceu o coração, não tem como voltar mais. O Evangelho é algo dessa forma.
É algo que não tem mais como eles arrancarem, mesmo que arrancar a minha e a tua cabeça. Mas é a cabeça sendo decepada aqui, como for de João Batista, de todos os homens do passado. Mas nós tombamos o corpo aqui, mas de fato a alma haverá de adentrar nas mansões celestiais. A igreja cresceu debaixo de sangue, de suor, de valentes, de guerreiros, de pessoas que, como Caleb, falava a voz do coração. Pessoa, como ele disse, eu relatei sim, mas o que estava no meu coração. Aí eu lhe pergunto, será que você está falando o que está no coração? Será que eu estou pregando o que eu creio? Será que você já veio cantar nessa noite e o que você cantou, você crê no que você cantou? No que você orou nessa noite, você pode dizer, eu falei, Senhor, aquilo que eu acredito, porque o que eu falei é aquilo que pulsa o meu coração. Ou pensai neste lá do céu. Será que a gente pode dizer que pensou no céu? Tudo entregarei. Será que a gente entrega tudo? Ou se a gente simplesmente canta de falácia, de palavras vagas, vãs, de lábios, mas essencialmente nós não estamos dizendo, Senhor, eu não entreguei. Por isso que a ansiedade campeia, por isso que a gastrite vem a mil, por isso que a tremor, a taquicardia. Vamos dizer, Senhor, não sou, mas Tu és. Que você não seja movido pelo sentimento do medo que impera no mundo de hoje, mas que eu e você seja movido pela paixão do Senhor. Nós não temos vida, se estamos aqui, amém. Paulo deixou bem claro, o viver para mim é Cristo, mas o morrer para mim é lucro. Nós estamos aqui, mas se o Senhor quiser me chamar, glória seja dado o nome do Senhor. Essa é a paixão que deve realmente pulsar o meu e o teu coração. E você vê que era um homem movido pela paixão de uma promessa. Promessa movia o coração daquele homem. O verso 7 deixa bem claro, eu repito, reitero, eu relatei o que estava no meu coração. O verso 10, acompanhe comigo por favor. Agora eis que o Senhor conservou como vida, como prometeu. Diga comigo, conservou com vida, como prometeu. Quando Deus promete, Deus preserva em vida. Não, eu não sei se eu vou morrer, eu não sei se é Covid, eu não sei se é depressão, eu não sei se é angústia. Eu digo uma coisa a você, o tempo meu e teu foi marcado do início até o fim. E sabe quem é que vai revogar esse tempo? Ninguém. Cabe a mim, a você, Senhor, eu vou descansar. Eu vou entender como ele disse, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Porque Deus conservou, porque Deus havia uma promessa. Se você tem promessa, se você tem algo para fazer nessa vida, não vai ser a Covid, Ômicron, não sei o que, e Delta, e Alfa, e Z, e Ômega, e não sei o que, e etc. Não. Deus tem uma promessa, só morre aqueles que o tempo dele se vindo nessa terra. Porque o meu Deus é o Deus que dá vida, mas quando Ele quer tirar, não tem homem que consiga deter os desígnios de Deus. Amém? E aí, meus amados, olha o que Ele está dizendo bem claro aqui, olha, o Senhor me conservou com vida, como prometeu. O verso 12, acompanhe comigo, a parte A diz assim, dai-me agora este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Quem falou? O Senhor. Pois naquele dia o Senhor, porque naquele dia você, diz Caleb a Josué, ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortes. Se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Diga, como Ele mesmo prometeu. Se Deus está no negócio, e se Deus prometer, não tem gigante, não tem monte, não tem obstáculo, não tem tempo. Pode ser 45 anos de espera, mas o que Deus prometeu está prometido. E promessa de Deus é realização na certa. Esse é o perfil de um homem de Deus. Essa é a característica de um homem de Deus, de um homem que entende, que simplesmente ele não fala, mas ele vive a voz do seu coração, movido por uma paixão que não tem nada que consiga deter. Mesmo que o gigante se levante, como o texto diz,
mesmo que os anaquins, que as cidades fortificadas, mas ele era arraigado ao quê? A uma promessa. Por isso ele deixa bem claro: se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo, o que? Prometeu. Diga: como Deus prometeu. E se Deus prometeu, está prometido. Se Deus falou, está falado. Vamos entender isso, meus irmãos. Vamos compreender isso na minha, na sua vida, e sermos pessoas movidas pela paixão de uma promessa que está sendo proclamada com a voz do coração, com paixão. Amém? Outra verdade que eu queria ver com você: o tempo não apagou a chama da promessa em sua vida. O verso 7 diz: ele tinha quantos anos? Diga comigo: tinha 40 anos quando ele recebeu a promessa. O tempo não pode apagar a chama da paixão das promessas de Deus em nossas vidas. Ele tinha, quando recebeu a promessa, diga comigo, 40 anos. Quando foi que ela veio se concretizar? Acompanhe comigo o verso 10. Amém? E agora eis que o Senhor conservou em vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou comigo essas palavras a Moisés. Quantos anos se passaram? Quantos anos se passaram? 45. Você talvez esteja na espera com 10, com 15, com 20, e já diz: não, Senhor, vou desistir. Senhor, a promessa morreu. Senhor, o que tu disseste não tem mais sentido. Será que eu e você muitas vezes não se enquadram dessa forma? Mas Caleb, meu amado, recebeu a promessa com 40, e se podia dizer que já era um homem maduro para a época. 40! Mas passaram 45 anos, mas aquela promessa não morreu no coração dele. Você pode estar com os cabelos branco, você pode estar com a pele enrugada, você pode alguém dizer: não tem jeito, pode enterrar, pode emitir a certidão de óbito, pode dizer que não tem mais jeito. Eu quero dizer que crente que tem promessa, ele não morre enquanto Deus não cumprir na íntegra aquilo que Deus prometeu. E aí, meu amado, é interessante em que Caleb deixa bem claro acerca disso, onde ele diz: olha, 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. E agora, prossegue: agora eis que eu estou com 85 anos. Olha o perfil do cara. Promessa com 40, recebeu o cumprimento com 85. Dá para dizer amém? Dá para compreender o que Deus é tremendo? Dá para se entender que nós devemos se apegar às promessas de Deus? Dá para entender que verdadeiramente precisamos fazer como ele diz: olha, se o Senhor, diz o verso 12, parte B, se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-lo como ele prometeu. 45 anos de espera, 85 anos, como diz o Matuto, no talo de idade, mas estava um homem convicto do Deus o qual havia prometido. E aí, meus amados, eu quero encerrar por fim, entendendo que a perseverança no homem, a perseverança no Senhor, o moldou em um guerreiro nas batalhas da vida. A perseverança, a espera, aqueles 45 anos, fez com que Caleb mais do que nunca fosse forjado, moldado e tornado ele um grande guerreiro, a mais do que ele já era. Acompanhe comigo o verso 8, veja comigo, onde ele diz assim: os meus irmãos tinham vindo comigo amedrontar o povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor. Repita comigo: eu, Caleb, perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Será que eu tenho perseverado? Será que eu tenho a disponibilidade de perseverar? Não é simplesmente falar, não é simplesmente crer, mas é crer e continuar crendo.
O desafio da gente não é simplesmente crer de forma instantânea, mas é uma crença contínua, meus queridos. Caleb acreditou, mas ele continuou acreditando, ele prosseguiu, e é justamente esse prosseguir, esse perseverar, essa constância que tem que acontecer na minha e na tua vida. Já observou as qualidades de crente hoje? É uns crentes sem raiz, é uns crentes sem inconstante, um ora está pelos pés, outro ora pela cabeça, uns crê demais, ora não crê nada. Meu amado, seja um indivíduo constante. Nem 100, nem 10, pelo menos 70 ou 50, metade. Tem pessoas que têm uma fé vulcânica. Você encontra ele, parece que é bipolar. No domingo, glória a Deus, eu pego Satanás, quando é amanhã, não sei o que, estou me acabando. Tem que ter constância, tem que ter perseverança, tem que saber onde está saindo e para onde vai chegar. E saber que tem inimigo, em saber que tem demônio, em saber que tem obstáculo, em saber que tem montanha, como Caleb sabia, em saber que tinha gigante, mas ele sabia, tinha um Deus de promessa na vida dele. E essa mesma perspectiva que eu e você tem que primar em nossas vidas. Amém, meus queridos? Onde ele deixa bem claro aqui, olha, o verso 8, a parte B: eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Acompanhe comigo o verso 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôr os pés será sua e dos seus filhos, por herança perpétua, pois você perseverou em seguir ao Senhor meu Deus. A palavra de ordem aqui é perseverança. A palavra aqui é de ordem que impera nesse texto é prosseguir. Não adianta simplesmente largar, tem que chegar. Diga comigo: eu, Zé Maria. Aí você vai dizer: Antônio, Carol, eu, Zé Maria, não basta simplesmente largar, eu tenho que chegar, mesmo que passe 45 anos, mas eu devo ser movido por uma promessa. A promessa que Deus disse: olha, eu vou estar contigo, eu vou fazer você adentrar aquilo que eu prometi para ti. Amém, amados? E aí o verso 11 acompanha o perfil, o caráter, a característica desse cara, que é tremendo, onde ele diz: eu estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me falou. Olha o que ele disse: eu estou tão entusiasmado, tão quanto eu recebi a promessa. Mas dá para entender um negócio desse? Eu sei que é muito complicado assim, ó. Vocês observem bem assim, olha, o início da promessa não é tão difícil, o final da promessa não é tão difícil, o difícil é o meio. O meio sempre uma coisa, o meio é a divisão de águas. Mas ele foi um homem tão constante de olhar, assim como eu estou tão forte. Olha como é que ele diz aqui, olha: estou tão forte no dia de hoje, estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Olha como ele diz: a força que eu tinha naquele dia, eu tenho agora, tanto para o combate na guerra, como para fazer o que for necessário. Era o homem que disse: eu estou para o que vem vier. Olha, é um indivíduo que ele não tinha meio termo. Se eu quero ser um Caleb, você quer ser o Caleb para fazer o que for necessário. Ele disse: eu estou para ir à guerra e para voltar à guerra. Eu sou um indivíduo disposto a enfrentar, mas quando for necessário, recuar. Você compreende isso ou não? E tem crente que só aprende a ter triunfo, mas muitas vezes nós precisamos perder. Mas nas perdas da vida, nós triunfamos lá na frente. Sabia disso? Nunca aprenda simplesmente a avançar, mas diga: eu tenho que aprender, em dado momento, a recuar. Recuar não é sinônimo de covarde. Simplesmente é uma pausa. Atrasa um passo para depois avançar 3, 4, 5, 10 mil.
lá na frente. Era um homem que disse: olha, a minha força que eu tenho hoje, nesse dia ainda, que tenho agora, para combater na guerra, para fazer o que for necessário. Aí o verso 12, olha: dai-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia. Qual foi a petição de Caleb? Dai-me o quê? A cidade mais fácil. É isso? Dai-me um lugar mais aprazível. Não. Dai-me um monte. E quando você vai estudar o que ele pediu, que era Hebron, era a cidade dos Anaquins, que era a cidade de gigantes, de guerreiros. O próprio texto deixa bem claro: pois naquele dia você ouviu que lá estavam os Anaquins, morando em quê? Em cidades grandes e fortificadas. A cidade era murada, e além de ser murada, era em cima do monte, e lá em cima do monte tinha um bocado de guerreiros. É para aí que eu quero ir. Ninguém quer ir para lá, eu vou. Vou para onde? Diga assim, ó: cidade forte, murada, com gigante e com guerreiro. Aí o cara disse: eu quero fazer faculdade, sim, onde for mais fácil. Eu quero um emprego, o que eu trabalho menos. O que é que eu quero? O que for mais fácil. Aí Deus disse para mim: quer ser um Caleb da vida? Tem que enfrentar o quê? Os gigantes, as montanhas, as cidades fortificadas. Amém? As cidades muradas, as cidades das mais dificuldades. A ideia da cidade era a ideia do refúgio. Ele disse: eu não quero simplesmente qualquer, eu quero aquilo que Deus me prometeu, é esse monte, e eu quero tornar aquele lugar Hebron. Eu quero dar um novo nome àquele monte. E eu quero isso, meu amado. Você também tem os seus Anaquins da vida. Vamos dizer, Anaquins é o quê? É os meus gigantes, é os meus desafios, é as fortificações que eu tenho que enfrentar, é os muros, é as montanhas que eu tenho que escalar. Não só escalar, não só lutar por lutar. Não seja você qualidade de crente que diz: eu vou simplesmente para a guerra, para lutar. Eu vou lutar para vencer, eu vou lutar para ter o triunfo. Não é pessoa simplesmente que vai jogar para cumprir tabela, mas vai jogar com a certeza de que tem uma promessa de que se ganhar, não porque é forte, mas porque tem um capitão certo e tremendo que ele fez uma promessa. Quantas vezes nós não temos o perfil do Caleb e queremos ter, mas nós vamos ver quanto é necessário chegarmos o potencial desse cara. Amém, amados? E aí ele deixa bem claro, né? Se o Senhor, olha como é tremendo isso daqui: se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Diga se. Esse se é uma condição. Se Deus estiver no negócio, eu vou fazer, eu vou triunfar. Não é que você vai fazer, mas Deus vai fazer através de mim e de você. Quem é que faz? Quem é que faz? Deus. Mas Deus faz através do crente perseverante, do crente que entende que não é, mas compreende no Deus o qual ele serve. Amém, amados? Isso, a história da igreja está recheada dessas verdades. Quando você olha a história da igreja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando você vê as escrituras, os anais das histórias, você vê homens realmente que entenderam o Deus o qual havia feito uma promessa. O mesmo Deus do passado é o Deus nosso, é o mesmo Deus eterno, um Deus de promessa, um Deus de aliança. Amém, amados? E ele deixa bem claro isso daqui: se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele prometeu. Deus e promessa. Diga: Deus e promessa, promessa é Deus. O mistério está aqui, o triunfo está aqui. Quando se tem promessa, irmão Antônio, de Deus no negócio, tem vitória, porque promessa de Deus é certeza de vitória. Mas lembre que Caleb, para receber a promessa e a vitória, diga, foram 45 anos. Diga: promessa é uma coisa, e Deus promete, sim. Vitória para Deus é a mesma coisa, mas para mim o trajeto está aqui, nos 45 anos, nos 13 anos, nos 20 anos, num ano. E nós vivemos numa geração de que ninguém quer esperar mais, ninguém quer ser mais perseverante, ninguém quer ter mais paciência.
Esperei, sim, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não esperei por esperar. Não é esperar ruim nas unhas. Ai, 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 Jesus não vem, não sei o que, a benção, né? Esperar é o descansar. É o vendaval tomando conta. Senhor, não posso, Tu és. Eu tenho uma promessa. É isso que o crente tem que fazer. Descansar é lutar quando se pode lutar. Descansar é avançar, mas em dado momento, recuar. Mas tudo, meu amado, parte. E aí eu encerro. Eu queria que vocês, por favor, abrissem o texto, número 13:33. Número 13:33. Olha porque Caleb chegou onde chegou. Diz assim, olha, depois vocês leem em casa na íntegra esse texto, é muito profundo. Número 13:33 diz: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. Isso é os anaquins. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, assim também éramos aos olhos deles. Diga, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Para os 10, eles se viam como gafanhoto, e as pessoas viam eles como gafanhoto. Vocês estão compreendendo ou não? Vamos repetir. Éramos nós aos nossos próprios olhos. Quem está dizendo? Os 10. Os 10 entendiam que era semelhante o quê? A gafanhotos. E aos olhos dos homens daquela terra, eles enxergavam de fato eles como gafanhoto. E a pergunta é essa: como você se vê? Como Marlene se vê? Como Madné se vê? Como Carol se vê? Como Zé Maria se vê? É uma pergunta para vocês mastigarem aí. E a segunda: como os outros nos vê? Os 10 entenderam uma coisa: eu me vejo como um gafanhoto, e as pessoas me veem como um gafanhoto. E aí eu pensei, irmão Antônio, no Salmo 126, que a gente recitou recentemente. Salmo 126, 2. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor a estes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quem primeiramente enxergou que Deus fez grandes coisas? Os outros, depois nós. Muitas vezes, você se acha pequeno, você se acha gafanhoto diante do gigante. Muitas vezes as pessoas enxergam você como gafanhoto mesmo. Mas eu quero dizer que não importa quem enxerga você pequeno, o importante é como Deus enxerga você. E Caleb entendia isso, Jobson. Caleb e Josué entendiam isso, meu irmão. E aí nós estamos mais preocupados no que eu penso, no que alguém vai pensar de mim. Mas eu quero saber o que vai pensar, o que Deus tem para mim e para ti. Talvez você entrou aqui pensando que é um gafanhoto, mas Deus disse: eu quero entender que eu te chamei como gigante. Não que você é, mas que eu o tornei. Caleb era tão fraco como eu e você, mas Caleb entendia quem era o Deus o qual ele servia. Era um homem que montava sua fé numa promessa. Não na promessa em si, Flávio, mas no Deus da promessa. Sabe por que eu vou conquistar o que eu tenho que conquistar? Não porque eu sou forte, não porque sejamos fortes, irmão Antônio, mas porque o Deus o qual nos prometeu, Ele nos levará até a linha de chegada. Amém? É difícil os gigantes, sim. É difícil os anaquins, sim. É difícil, muitas vezes nos enquadramos mais semelhante aos 10 espias, sim, mas nunca esqueça, no Deus o qual fez a promessa. E sabe o que é que ele diz acerca disso? Ainda que se vós fores infiéis, eu continuo fiel. Fiel para com quê? Com a palavra. Fiel com quê? Com a promessa. Deus tem uma promessa. Você está incluído nessa promessa? Se você tiver, faça assim: você está incluído nessa promessa.
Você vai enfrentar gigantes, sim. Anakim, sim. Moradores cercados. Grande desafio, sim. Mas nunca esqueça, tem uma promessa. E o Deus que me prometeu. Pode ser 200 anos, pode ser 100 anos, pode ser 45 anos, pode ser 30 anos, pode ser 10 anos. Mas Deus vai cumprir. Ele vai cumprir porque Ele é tremendo. Agora, entre a promessa e o cumprimento. Diga, com Caleb, foi 45 anos. Não sei como é que é o teu mistério. Se é 10, se é 20. Uma certeza eu sei. Ele vai cumprir. Por fim, meus amados, a promessa de Deus nos faz perseverar na caminhada, a fim de transpormos as barreiras até alcançarmos o triunfo. Vamos juntos? A promessa de Deus em nós nos faz perseverar na caminhada, a fim de transpormos as barreiras até alcançarmos o triunfo. Por fim, a frase que eu quero que vocês entendam: o tempo não poderá apagar a promessa de Deus na vida de um perseverante. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode verdadeiramente celebrar o Senhor e dizer o quanto Ele é tremendo em sua vida. Eu sei que gigantes tem, e como tem gigantes, mas eu só sei de uma coisa: eu tenho uma promessa, e nessa promessa eu estou fincado, eu estou amarrado a essa promessa. Amém, meus queridos? Amém? Nós vamos